O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar o amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de uma santa muito importante. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, está aqui a imagem dela. Inclusive esta imagem que está aqui, ela é da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, foi trazida para cá. Esta imagem é aquela lá, as duas são da Boa Morte, o Senhor morto ali. A história de Santa Teresinha começou antes dela, com seus pais. O pai de Santa Teresinha, quando jovem, entrou para o seminário porque ele queria ser padre. Passou um tempo no seminário e os padres disseram que ele não tinha vocação para ser padre e mandaram ele embora. A mãe dela queria, porque queria ser freira, fez de tudo para entrar no convento, mas acabou que não entrou no convento. Eles foram então trabalhar na sua vida normal, mas já eram pessoas de uma fé extrema. Ele era relojoeiro, joalheiro, e ela era uma das bordadeiras, a bordadeira mais importante da cidade. Os bordados lindíssimos, caríssimos, era ela que fazia. Eles se encontraram, começaram a namorar, pouco tempo de namoro já se casaram. Mas quando casaram, fizeram um voto de castidade. Eles iam passar a vida inteira sem ter relações sexuais, pro resto da vida. E prometeram isso e fizeram uma casa bonita, uma casa extremamente elegante, viviam ali vivendo a sua fé, rezavam o terço todos os dias, participavam da missa, faziam todas as práticas cristãs, até que um dia eles foram se confessar e o padre disse para eles: não, vocês não foram chamados a ser celibatários, vocês têm que ter filhos. Eles obedeceram ao padre e tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 eles tiveram que enterrar. As crianças morreram, uma morreu com 4 anos e meio, um outro morreu com 3 meses, outro com 6 meses, outro com 9 meses, enfim, sepultaram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, e depois sobraram 5 mulheres. Eram elas: a primeira chamava-se Maria, a segunda Leônia, a terceira Paulina, a quarta chamava-se Celina e a quinta era Teresinha,
que nasceu 4 anos depois de Celina. Quando Teresinha nasceu, ela tinha uma saúde muito frágil, era muito debilitada, desde pequenininha uma série de doenças, e a mãe achava que a filha não ia crescer, não ia vingar, como ela falava. Mandou a filha para uma ama de leite, e a menina ficou na casa dessa ama até completar 1 ano de idade. Voltou para o seio da família e estranhava um pouco o pai, a mãe, as irmãs e tal, e voltou com um temperamento assim bastante complicado. Era uma criança birrenta, chorona, era uma coisa assim, né? Mas todo mundo mimava ela, porque ela era o bebezinho, a caçulinha, aquela coisa toda. Quando Teresinha completou 4 anos, a mãe dela descobriu um câncer de mama e faleceu, pouco tempo depois. Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. Quando a mãe morreu, ela já tinha um entendimento assim das coisas e escolheu como mãe dela a irmã dela chamada Paulina. Fez de Paulina sua irmã e ela escreve, depois cartas, escreve uma série de coisas para Paulina. Sentiu muito a morte da mãe. Pouco tempo depois que a mãe tinha morrido, Paulina decidiu ir para o convento, ser monja. Já tinha no convento duas das suas irmãs. A mais velha, chamada Maria, que era carmelita também, da mesma ordem dela, e depois a Leônia, que foi para uma outra congregação, não era monja. Já tinha 2, Paulina era a terceira. Quando Paulina disse que ia para o convento, ela enlouqueceu. Adoeceu, teve uma doença tão terrível que não davam mais nada pela vida dela, e aí morre, mas não morre, o médico vai na casa, aquela coisa toda, um desespero e tal. De repente aconteceu um grande milagre na vida de Santa Teresinha. Ela olha para uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, a imagem sorri para ela e ela ficou curada. E ali nasceu o título de Nossa Senhora do Sorriso. Inclusive essa cidade aqui próximo de nós, o Mato Grosso, Sorriso, vem do título de Nossa Senhora de Santa Teresinha. Teresinha ficou curada. E ela fala que a vida dela houve um momento de conversão, quando ela passou da vida infantil para a vida adulta. Quando ela tinha quase 14 anos, eles celebraram o Natal e ela fez muitas birras, muita coisa. O pai estava bastante chateado com ela. Eles foram à missa. Quando voltaram da missa, ela subiu as escadas, resolveu alguma coisa no quarto. Quando ia descendo, ela escutou o pai dizendo assim: ainda bem que esse é o último Natal, tomara que Teresinha cresça logo. Ela ouviu essa frase como se fosse uma flecha no coração dela, mas ela disse que foi exatamente as palavras do pai que fez ela se tornar adulta. A partir daquele Natal, era outra pessoa, completamente diferente. Uma menina extremamente tranquila, calada, obediente, responsável, amigável. Era outra pessoa. Ela disse que ali foi o dia da conversão dela. E foi justamente nesse processo, nessa transformação, que ela nasceu o desejo extremamente profundo de se tornar monja carmelita também. Já tinha 2 irmãs no convento, no mosteiro. Ela então pediu para o pai dela. O pai não gostou muito da ideia. O tio, que era responsável pela família depois que a mãe dela tinha morrido, não gostou nada da história. Pediu para ele falou que ela não ia entrar no convento de jeito nenhum. Ela rezou, pediu a Deus, o tio mudou de ideia. Mas ela tinha só 15 anos. Era impossível uma menina entrar no convento com 15 anos. A menina precisava ter a maior idade, ou 19 ou 21 anos de idade. Não podia entrar menos que isso. Ela queria entrar com 15 anos de idade. Ela foi até o convento, pediu para a superiora não aceitou. Depois ela foi até o responsável pelo mosteiro, que era um padre, pediu para o diretor não aceitou. Pediu para o bispo não aceitou. Ela disse: vamos fazer uma peregrinação para Roma, eu vou pedir para o Papa. E foi para Roma, visitou várias cidades na Itália, ela nasceu na França. E aí, quando chegou aos pés do Papa, ela pediu que queria entrar para o convento.
O Papa disse: olha, se Deus quiser você entra, se for da vontade de Deus, mas volte e se o seu bispo autorizar você pode entrar. Milagrosamente, o bispo permitiu que ela entrasse no convento antes de completar 16 anos. É uma exceção. E já tinha 2 irmãs dela dentro do convento, não ia aceitar nunca. Ela entrou no convento. Ela tinha consciência de quando ela entrasse no convento não seria fácil. E de fato não foi. Quando ela entra para o convento, ela não sabia muita coisa, não sabia pentear os cabelos, ela sabia uma série de coisas assim, que ela era extremamente crua. As irmãs do convento começaram a feri-la, a xingar ela, dizer que ela era uma menina lesada, que ela era filhinha de papai, que ela não servia para ser monja, ela era retardada, que não sei o quê. Assim, faziam tudo o que era péssimo. As 2 irmãs que estavam lá, a Maria e já a Paulina, faziam o máximo para não ter contato com ela, para que todo mundo não dissesse que elas estavam protegendo a irmãzinha pequena. Mas ela foi uma guerreira, de uma bravura sem igual. Teresinha fazia tudo o que o convento mandava. Elas não comiam carne de jeito nenhum. Elas andavam sempre de sandália, nunca andava de sapato. E olha que na França chega a ter 10 graus negativo no frio, e elas andavam sempre com a mesma roupa. Mandava lavar os ladrilhos da parede, e ela com todo carinho ia lavar os ladrilhos da parede. Ela então descobriu a via da santidade. Ela não conseguia fazer as grandes penitências, as grandes coisas que os santos faziam, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os outros santos, né? Ela analisava a vida de todos os santos, as virtudes de todos eles, e dizia: eu quero ser assim. Eu quero ser como São Paulo, eu quero ser como Santa Teresa d'Ávila, eu quero ser como São João da Cruz, eu quero ser como São José. Ela queria ser tudo. E ela disse: como eu vou fazer para ser tudo? Ela descobriu: eu vou ao coração da igreja. Se o coração da igreja é o amor, eu serei o amor. Teresinha então se calou e começou a fazer todas as coisas com o máximo de amor que ela podia. Quando ela ia trabalhar na sacristia, ela passava os paninhos, as alfaias da sacristia com todo o amor que ela podia. Ela trazia rosas e colocava aos pés do sacrário, ela limpava as paredes, ela fazia tudo com um amor e uma perfeição sem igual. Lavava a roupa, e ela descobriu então o santificar-se nas coisas simples do dia a dia. Se é assim que é para ser santo, eu vou ser santa assim. E ela se determinou a ser santa. Mas a vida de Santa Teresinha no convento não durou muito tempo. Logo ali, quando ela passou dos 20 anos de idade, já tinha feito os votos perpétuos e tudo, o mundo estava sendo assolado por uma pandemia, que era a tuberculose, que matou milhares de pessoas também ao redor do mundo. E ela também contraiu a tuberculose. Até que uma noite ela estava dormindo, muita tosse, tossiu bastante, ela achou que havia vomitado. Quando acordou no outro dia, o seu travesseiro estava cheio de sangue, e ela sabia que era tuberculose. Não falou nada para ninguém, lavou tudo, escondeu e não falou nada. Não tossia na frente das pessoas, estava queimando de febre e ninguém sabia que ela estava com febre. Fazia todos os trabalhos, lavava a louça, sorrindo, brincando, como se nada tivesse acontecendo. Até que um dia a superiora dela descobriu por acaso que ela estava doente. Pegou ela, passou mal ali, foi lá, ela estava pálida. O que você tem, Teresinha? Aí ela contou. Chamaram o médico, mas quando o médico veio examinar Teresinha, ela já não tinha mais jeito. A doença já estava tão avançada que não tinha mais como salvá-la. E aí a irmã determinou, disse: infelizmente nós perdemos Teresinha, ela vai morrer. A superiora, que era a Madre Maria de Gonzaga, que era também muito dura com ela, se tornou uma mãe admirável. Levava a Teresinha como se fosse uma filha. E aqui, nesse momento, quando ela já estava bem doente, foi que a irmã pediu que ela escrevesse todas as lembranças dela. Ela começou a escrever, então, seus cadernos espirituais. Esses cadernos, essas lembranças, se tornaram depois o livro mais lido no mundo, que é A História de uma Alma. Foi a irmã dela, Paulina, que
publicou esse livro depois. Dia 30 de setembro de 1897. As irmãs todas ao redor dela, ela numa cama, numa maca, dentro do próprio convento, no quarto dela, as irmãs todas chorando, ela já sem conseguir respirar, já morrendo mesmo. De repente, de manhã, ela tinha dito a seguinte frase: eu não me arrependo de ter me oferecido ao amor. Disse isso. E no final, ela diz, quando já está no finalzinho da tarde, às 18 horas mais ou menos, ela suspira e diz: meu Jesus, eu vos amo. Bateram os sinos da igreja e morreu Teresinha. A cidade inteira vinha ver a Teresinha do Menino Jesus. Depois da morte de Santa Teresinha, ela continua evangelizando. Ela começou a aparecer em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, ajudar soldados. Ela começou a aparecer em hospitais. Ela começou a fazer inúmeros milagres ao redor do mundo. Foi canonizada, não demorou muito tempo, foi beatificada, canonizada, e como um milagre, uma das santas mais conhecidas no mundo inteiro. A devoção a Santa Teresinha só cresce cada vez mais. Eu tive a graça de ir lá no convento de Santa Teresinha, eu fui no túmulo dela, eu fui na basílica, eu fui na casa dela, fui no quarto dela, onde estão os cabelos dela, assim, num quadro na parede. Eu vi a imagem de Nossa Senhora do Sorriso e, sinceramente, eu me sinto extremamente comovido por ela. Porque a via que ela inventou, a gente pode também. O que ela fez, a gente pode fazer também. A gente pode fazer todas as coisas com amor. A maioria das vezes nós estamos reclamando, estamos denegrindo as pessoas, estamos falando mal, estamos vivendo longe de Deus. E a santidade de Santa Teresinha consistia justamente nisso. Ser um objeto na mão de Deus, um brinquedo na mão de Deus, que Ele fizesse dela o que Ele quisesse. E ela buscava o coração de Deus, o amor. Peçamos a Santa Teresinha que ela nos ajude a ser santos também. Ela descobriu um caminho mais fácil, um caminho que a gente também possa trilhar, possa seguir. Nós somos riquíssimos. A Igreja Católica é de uma beleza, é de uma riqueza sem igual. Deus nos deu santos incríveis, Deus nos deu padres incríveis, mulheres incríveis, religiosos e religiosas incríveis, pais incríveis como os pais dela. Deus nos deu bispos, papas. É um tesouro que, se você for pensar, hoje lendo sobre Santa Teresinha, rezando um pouco, eu me dizia: meu Deus, como eu amo essa igreja. Um dia eu fui protestante e hoje eu vejo que tristeza, um povo que não sabe o que é o coração de Deus. Que Santa Teresinha nos converta.